Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome. Somos gratos, ó Deus, por Tua palavra, por este momento, ó Pai, de ministração de louvores a Ti, ó Deus, de exaltação do Teu santo. Nós Te louvamos, Deus, porque sabemos que essa é a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua presença. Deus, no nome de Jesus Cristo, peço a Deus que o Senhor venha nos usar, Pai, para transmitir a Tua palavra, a Tua verdade, ó Deus. Que os nossos corações venham ser cheios, ó Deus, da presença, ó Deus, da Tua palavra, trazendo, ó Pai, libertação, trazendo transformação, com a Tua palavra que vem nos purificar, nos lavar. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente, ó Deus, seja uma terra fértil, ó Pai, para receber a boa semente e a Tua palavra. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar curando também nessa noite, Senhor. Para a glória do Teu nome, Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos então à palavra de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 4, versículo 21 ao 24. Amém? Aleluia. O Evangelho, conforme escreveu João, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 4, versículo 21. Obrigado, meu filho, obrigado, Sheila. Ao versículo 24. Estou feliz por estar aqui e você. Amém. Amém. Diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Podeis assentar. Este é um culto intitulado culto de família, né? Eu creio que o Senhor vai falar nessa noite com cada família, com cada coração neste lugar. O tema da mensagem, irmã Sheila, por que eu, Senhor? Quarta-feira foi por quê? Né? Hoje, por que eu, Senhor? Por que eu? Fica a pergunta. Quando nós olhamos para a grandeza, quando nós olhamos para a santidade de Deus, quando nós olhamos para quem Deus é, para a sua majestade, para o seu brilho, a sua glória, que nos revela todos os seus atributos, e nós nos vemos diante de Deus, como nós nessa noite aqui, servindo a Deus, glorificando, levando a palavra, o Evangelho e recebendo a palavra. E diante de tudo isso, eu me perguntei, por que eu, Senhor? Por que eu? Por que o Senhor falou comigo? Por que o Senhor fala comigo? Por que, Deus, eu estou tendo a oportunidade de te conhecer? Por que eu, Senhor, estou tendo a oportunidade de aprender a te amar? Por que eu, Senhor? Talvez foi a pergunta dessa mulher samaritana, que quando Jesus pediu ela água, ela disse, como pode? Como pode? Lembra que essa mulher ainda não sabia quem Jesus era. Ela viu um homem judeu. Ela viu
um israelita, um judeu de linhagem pura e ainda um homem. E ela pergunta: como pode? Você sendo judeu e eu ainda sendo mulher, e tu me pedes água para beber. Aí eu pude chegar na conclusão que depois que ela teve o conhecimento de quem era Jesus Cristo e da revelação que ela teve, com certeza que a indagação na vida dela foi: por que eu, Senhor? Porque tinha tantos homens na sua vila, em Samaria, na sua aldeia, e esses homens poderiam ter primeiro aquele encontro com Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, e transmitir a outros como ela fez, mas não outros e sim ela. Mas não, talvez o príncipe daquela região da Samaria, um dos líderes, um dos maiorais, um daqueles que talvez ministrava ali o culto no monte de Gerazim. É isso, pastor Eliel? Amém? Não, mas aquela mulher samaritana, que Jesus olhando para ela, Jesus diz: cadê o seu marido? Chama o seu marido. Chama ele. E aquela mulher diz: Senhor, não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, você não tem. Porque já tivesse quantos? Quantos? Já teve 5. Amém, está todo mundo acordado, né? Glória a Deus. Já teve 5. E agora o que tem não é seu. Veja bem a situação daquela mulher, no pecado em que ela se encontrava, na situação em que ela se encontrava. E Jesus se mostra o enviado, o Cristo, àquela mulher. Agora, depois dessa revelação, talvez aquela mulher perguntasse: por que eu, Senhor? Talvez é a sua pergunta, é a minha pergunta: por que eu, Senhor? Porque eu olho para mim e vejo tantas imperfeições, tantas falhas. E eu... Lembra que Jesus Cristo disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso quer dizer o quê? Que o chamado se estende a todos. A glória de Deus manifestada sobre toda a terra. Os céus e a terra revelam a glória de Deus. Amém? O que é a glória de Deus senão a revelação da sua divindade, do seu poder? Que mesmo as pessoas não sabendo ou não tendo ouvido falar acerca de um único Deus, eles têm a consciência que existe um ser poderoso, existe um ser onipotente. Então, a glória de Deus é manifestada sobre toda a terra, foi manifestado. O Evangelho está sendo anunciado, está chegando às nações. Muitos são chamados, Jesus disse, mas poucos escolhidos. Jesus, narrando uma de suas parábolas, ele disse: olha, o reino dos céus é semelhante a um pescador que lança sua rede ao mar, e quando ele joga sua rede ao mar, ele puxa para a praia aquela rede, e vindo nela vem o quê? Muitos peixes. Obrigado, irmã Vera. Muitos peixes. E tendo então puxado a rede com esses muitos peixes, esse homem então começa a escolher o que é bom e o que é ruim. O que é bom ele separa para si, e o que é ruim ele volta para o mar. E eu, como um peixinho daquele escolhido pelo Senhor, digo eu: por que eu, Senhor? Por que a mim? Por que eu? Por que você? Você já se perguntou isso? Você tem se perguntado isso?
Ou por que não você? Porque talvez a voz que você ouve na sua mente, no seu coração é: você não presta. Você erra a todo momento, você tem uma conduta que não é conforme deveria ter, né? Tem pessoas que deixam de tomar uma decisão por Cristo, tem pessoas que deixam de tomar uma decisão de congregar, de estar junto com a congregação, porque não se vê suficiente, não se vê capaz, não se vê em santidade, e essa pessoa, nesse pensamento, cada vez mais e mais, ele se afasta do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, porque a sua mente o condena, porque a culpa recai sobre si, e ele diz: não, eu não. E a pergunta que eu faço: por que não você? Por que eu e talvez não você? Por que você condena a si mesmo? Apóstolo Paulo diz que assim como Adão pecou no Éden, todo homem pecou. Em Adão todos nós pecamos. Todos, a palavra diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo foi encerrado debaixo do pecado. Ou seja, olhando para a nossa natureza humana, para a condição no qual nós viemos ao mundo, não há diferença em A ou B, em C ou D, não há diferença. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salmista disse: eis que eu nasci em pecado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. A minha mãe me deu a luz em pecado. Porque essa é a condição do ser humano. Todos estão debaixo da mesma condição. Não há diferença. Não há ser humano melhor ou pior, se tratando da nossa natureza ou se tratando da forma como Deus olha para nós. Não existe. Existem critérios no qual Deus se aplica à nossa vida. Quando o pescador separa os peixes, ele olha critérios ali para separar aqueles peixes. Mas veja bem, são todos peixes que vieram do mesmo lago ou do mesmo mar. Mas existem critérios no qual a palavra de Deus nos revela e que foi colocado para todos nós, que foi deixado para todos nós. Então, olhando para esta passagem aqui, eu posso trazer para nós alguns critérios pelo qual Deus escolhe. Alguns critérios que Deus diz: você e não outro. Não que não seja a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua palavra. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus não é que o ímpio morra na sua impiedade, mas que ele se converta do seu mau caminho e viva. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é lançar a rede ao mar e todo o que vier à rede ser colocado no seu reino. Ser colocado no seu reino, essa é a vontade de Deus. Mas existem certos caminhos que nós seguimos na vida. Existem certas escolhas que nós tomamos na vida, existem certos posicionamentos que fazem-nos afastar de Deus, que nos distanciam de Deus.
A palavra diz que o caminho que leva à salvação é um caminho apertado, é um caminho estreito. E o caminho que leva à perdição é um caminho largo. Veja aí, meus amados, o princípio da escolha. 2 caminhos. Existem 2 caminhos. O que você escolhe? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus deixou o caminho. Jesus deixou a orientação dizendo: olha, eu sou o caminho. Ele deixou a orientação. O que nós temos escolhido? Qual tem sido a nossa escolha? E a mensagem que a irmã Sheila ministrou na quarta-feira, ela trouxe à luz acerca disso para a minha vida. Porque eu, Senhor. Porque olhando para mim mesmo eu vejo imperfeições, eu olho para mim mesmo e vejo como qualquer homem, ou talvez eu diria como o apóstolo Paulo, que diz que o evangelho é poderoso para salvar o pior dos pecadores, inclusive eu que sou o pior de todos. Aleluia. Veja o que o apóstolo Paulo disse, inclusive eu que sou o pior de todos. Mas aqui nesta passagem Jesus deixa algum critério pelo qual o Senhor procura os seus, pelo qual o Senhor escolhe, pelo qual o Senhor aponta e diz: esse sim e esse não. Primeira coisa que ele deixa aqui, ele fala para aquela mulher: o Pai procura para ele verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Então, o ponto de vista que eu posso deixar aqui acerca de Deus é: adore a Ele. Adore a Ele. A palavra adoração vem do latim adorare, que é render, dar culto, reconhecer. Dar culto, oferecer culto, render e reconhecer. Então, nós temos que reconhecer quem Deus é. Nós temos que entender quem Deus é. Nós temos que reconhecer o seu poder. Nós podemos lembrar de Abraão. Abraão saiu de uma terra de idolatria, no meio dos caldeus, um povo idólatra. E a Bíblia não mostra quando Abraão teve o primeiro contato com Deus, mas ela revela que Deus, chamando Abraão, fala com Abraão e chama ele para sair da sua terra para uma terra prometida. Abraão, de imediato, entenda, em uma terra que havia muitos deuses, vários deuses, Abraão ouviu a voz do Deus verdadeiro. Abraão identificou a voz desse Deus e Abraão seguiu este Deus. Glória a Deus. Abraão poderia dizer: olha, isso é da minha cabeça. Abraão poderia dizer: olha, isso são os deuses do meu pai, o Deus da fertilidade, o Deus de não sei o que lá mais. Mas ele não, ele reconheceu a voz do único Deus verdadeiro e seguiu a este Deus. Então, reconhecer a Deus. O Pai procura para ele verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que o cultuam, aqueles que o reconhecem. Reconhecer a Deus. Passamos por adversidades, passamos por diversas situações na nossa vida, e muitas das vezes nessa adversidade nós reconhecemos a força do braço de um amigo, nós reconhecemos a força de um médico se tratando na saúde, nós reconhecemos várias áreas da vida e esquecemos de Deus. Esquecemos de Deus. E quando nós fazemos assim, então nós não o adoramos, nós não o reverenciamos.
Porque adorar é reconhecer a Deus na sua vida, em toda e qualquer situação. É você entender que existe um Deus que está nos céus, e esse Deus, Ele zela por você, e Ele trabalha em seu favor, e Ele está ao seu favor, em que você não está só, porque Ele está olhando para você. Aleluia. Talvez, eu vou dizer aqui agora que para muitos é um paradoxo, talvez seja uma opinião contrária ao senso comum, que eu vou dizer que reconhecer e adorar não é tudo. Talvez você assuste, peraí. Porque os demônios adoram a Deus. Tiago disse que você tem fé? Você tem fé? Está escrito em Tiago, fazes bem. Tiago capítulo 2, versículo 19, faz bem. Você acredita em Deus? Faz bem. Os demônios creem e estremecem, ou seja, eles reconhecem a Deus. Eles reconhecem a Deus. Por isso eu digo que isso, o fato de adorar e reconhecer, não é o fim. Não é. Faz parte, mas não é, porque eles creem e estremecem. Quando os demônios vêm a Jesus Cristo, quando Jesus está sobre essa terra, então os demônios se prostram diante dele e dizem: ó Cristo, sabemos que tu és o Cristo, o que você veio fazer aqui ainda não é chegada a sua hora. Reconheceram quem era Jesus, entenderam quem era Jesus, acreditavam em Jesus, mas não tinham a vida transformada por essa fé. Mas o reconhecimento que eles tinham acerca de Deus não levavam eles à mudança, porque eles não queriam isso. Então, tem muitos por aí que dizem: ó, eu conheço a Deus. Você pergunta, sim, eu conheço a Deus. Tem muitos que até citam a Santa Escritura, citam a Palavra de Deus, conhecem trechos e trechos acerca da Palavra de Deus. E nos últimos dias nós temos até visto muitos vídeos de pessoas, moradores da rua, citando a Palavra de Deus de uma forma majestosa, de uma forma brilhante. Mas qual é o fruto que tem produzido desse conhecimento? Não porque existe neles uma capacidade em si mesmo de ter uma vida com Deus. Veja bem que eu disse o quê? Que são as escolhas que nós fazemos na vida, são as decisões que nós tomamos na vida que vão nos afastando de Deus, que vão nos distanciando de Deus. Então, primeira coisa é adorar. Nós temos que adorar, que reconhecer a Deus, que cultuar a Deus, que reverenciar a Deus. Nós não podemos parar por aí. Jesus disse àquela mulher: vem, e é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas que verdade é essa? Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus disse: olha, tem que haver verdade. A palavra diz que Deus é santo. Nós temos que ser santo como Ele é. A palavra revela o caráter de Deus, a pureza de Deus, o amor de Deus. Me lembrei agora de uma passagem que Jesus fala que havia 3 moços, os irmãos me ajudem aqui por favor, em que o Senhor deu talentos a essas pessoas. Um parece que recebeu 3 talentos, pastor Eliel. 3, o outro 10 e o outro 1.
Todos 3 saíram com seus talentos. O que recebeu 3, ele trabalhou para dobrar aquilo que ele tinha. O que recebeu 10, ele trabalhou para dobrar aquilo que ele tinha. E o que tinha 1, escondeu o seu talento. E então, quando o seu Senhor veio para que dessem satisfação daqueles talentos, o que tinha recebido a maior quantidade disse: olha, meu Senhor, eu peguei o que o Senhor me deu e eu dobrei, eu multipliquei. O outro, da mesma forma que recebeu 3 talentos, também multiplicou. Agora o que recebeu 1, ele disse: olha, meu Senhor, eu fico até imaginando a cara de piedade. Olha, meu Senhor, eu vi que o Senhor é santo, que o Senhor tira onde não tem, que o Senhor faz ter onde não tem. Então, vendo tudo isso aí, o que eu fiz? Eu escondi para quando o Senhor viesse, eu te devolvesse. O que ele diz? Você é um servo mau. Você é um servo perverso. Pois sabendo tudo isso de mim, não fez como os outros, trabalhou para que tivesse mais. Então ele tirou daquele e deu para o outro que tinha mais. Aí Jesus conclui dizendo: olha, aquele que não tem, até o que tem será tirado dele e dado ao outro, porque não cumpriu, não fez aquilo que foi proposto para Deus. Amados, não houve verdade naquele homem. Não houve um princípio de lógica, de sinceridade. Ele, sabendo que o seu Senhor era justo, que tirava de onde que não tinha, ele deveria falar: então eu vou trabalhar, eu vou me esforçar. Vai haver um esforço meu para que eu produza mais, para que eu dobre mais. Mas ele não fez isso, ele escondeu o seu talento. Porque eu, Senhor? Porque eu, Senhor? A visão que Jeremias tem, a palavra fala que o Senhor chega para Jeremias, o Espírito de Deus chega para Jeremias e fala: Jeremias, põe-te de pé. Veja bem o que a palavra fala: Jeremias, põe-te de pé. Aí a palavra diz que então veio o Espírito de Deus e logo eu fiquei de pé. Aí, Tiago, me vem a questão: se foi o Espírito de Deus que colocou aquele homem de pé, então por que Deus disse para aquele homem: filho do homem, põe-te de pé? Por que então? Parece um trocadilho, um jogo de palavras, mas não é, porque Deus olha para o nosso coração, a verdade que há no nosso coração. Quando Deus disse aquele homem: filho do homem, coloca-te de pé, logo veio no seu coração: eu quero me levantar, Senhor, eu não tenho forças, eu não dou conta, as minhas pernas é fraca, eu não vejo ânimo em mim, eu quero, Senhor. Aí logo veio o Espírito de Deus e levantou aquele homem. Aleluia, por causa do seu coração, por causa da disposição do seu coração. Aleluia, porque eu, Senhor, porque eu, aleluia, aleluia, em espírito e em verdade. Eu posso lembrar de alguns homens da palavra de Deus, eu posso lembrar de Sansão, um nazireu, um homem que foi chamado para ser o juiz em Israel. Deus deu ordenanças àquele homem, àquela família, que aquele homem não poderia pôr navalha, cortar os seus cabelos, que aquele homem não poderia beber bebida alcoólica, e aquele homem também não poderia tomar mulheres para si de outro povo. E a palavra fala que logo quando Sansão teve
uma condição, um entendimento, chegou na sua fase adulta, ele se afeiçoou pelas mulheres dos filisteus. Veja, meus amados, que logo Sansão, ele fez aquilo que não agradava o coração de Deus. Depois de se casar com uma mulher filisteia e a família dessa mulher ter sido morta e todo mundo, logo depois esse homem então se envolveu com uma prostituta, não fazendo a vontade de Deus. Veja que este homem andou por caminhos errantes. E logo então ele começou a sofrer as consequências disso. Aquela mulher conseguiu enganá-lo, lubridiá-lo, e o seu cabelo, então ele confessou que se fosse cortada a sua força iria embora. E essa mulher fez isso, e logo aquele homem então estava preso, sem as suas visões, ficou cego e acorrentado. Veja que foi um homem que andou por caminhos que não agradava a Deus. Mas aí a minha pergunta foi: por que o Sansão, Senhor? Um homem que cometeu esses erros, essas falhas. Quando Sansão estava preso, quando ele estava amarrado, ali sendo zombado, criticado, talvez se fosse eu, amados, se fosse eu estaria ali pedindo por migalhas, por misericórdia ali ao rei dos filisteus, aos príncipes. Eu ia estar choramingando. Sansão não. Sansão toma uma decisão de confessar a Deus, de orar a Deus, de clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia. E a palavra fala que quando Sansão morreu, quando Sansão confessou e ele morreu mais filisteus, ele matou mais filisteus do que quando ele estava vivo. Matou mais filisteus do que quando ele estava vivo. Ele cumpriu o propósito de Deus no final da sua vida. Por que Sansão, então? Porque houve verdade no coração de Sansão quando ele clamou a Deus, quando ele quis fazer juízo naquela terra. Houve sinceridade no coração de Sansão. O Pai procura para ele verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós podemos falar de muitos outros. Nós podemos falar também de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era perfeito? Não. Davi foi perfeito? Não. Davi errou? Errou. Eu costumo dizer que se fosse nos nossos dias, ele teria cometido um crime triplamente qualificado, um crime por motivo torpe, um crime premeditado, quando matou Urias, marido de Betseba, como é que chama? Betseba. Marido de Betseba. Cometeu um crime horrendo. Ele arquitetou contra a vida de Urias. Segundo a lei de Moisés, Davi teria que ser apedrejado, sim ou não? Deveria. Sem sombra de dúvida. Cobiçou a mulher do próximo, não só cobiçou, ele tomou para si. Ele arquitetou contra a vida de um inocente, ele matou o inocente. Mas houve algo na vida de Davi que trouxe a diferença para aquele homem. Não que ele deixou de sofrer a consequência dos seus atos, não que ele deixou de sofrer a consequência dos seus pecados, mas mesmo assim ele foi contado entre os heróis da fé, ele foi contado na genealogia de Jesus Cristo. Por quê? Nós podemos olhar no Salmo 51, nós podemos ver Davi se confessando. É interessante no Salmo 51, no verso 6, que ele diz: eis que amas a verdade. Ele fala: Senhor, eu sei, preste atenção, amados, Senhor, eu sei que amas a verdade no íntimo.
É a palavra de Deus nos revelando o seu poder, os seus intentos, a sua vontade, o seu querer, como ele age, para que possamos tomar decisões corretas na vida. Aí o salmista diz: Senhor, no verso 6 do Salmo 51, Senhor, eu sei que tu amas a verdade no íntimo. Ele estava dizendo: Senhor, estou diante de ti com verdade. Estou confessando os meus pecados. Senhor, a verdade em mim, a sinceridade em mim. Quando eu digo, eu declaro o meu pecado e clamo por perdão, e clamo por misericórdia. Aleluia! Havia verdade no coração de Davi. Eis que o Pai procura para ele verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, Senhor, que o Senhor amas a verdade no íntimo. O Senhor amas a verdade. Por que eu, Senhor? Por que Davi? Por que aquele homem que teve sangue em suas mãos? Ele estava dizendo: Senhor, o Senhor pode tirar os sangues que foram derramados por minhas mãos. O Senhor pode purificar a minha vida. Lava-me, lava-me, eu ficarei limpo, Senhor. Lava-me, eu ficarei limpo. Davi disse: Senhor, sacrifício e holocausto o Senhor não quer. No verso 17 ele está falando isso: Senhor, o Senhor não quer sacrifícios e holocausto, não. O que o Senhor quer é um coração quebrantado, um espírito quebrantado. Sabe o que Deus quer? É um coração quebrantado e um espírito quebrantado. E em contrito o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Porque eu, Senhor? Porque eu, Senhor? Porque há em mim um coração quebrantado, há em mim um espírito em contrito. Por isso o Senhor não despreza, por isso o Senhor não tem me desprezado, porque eu tenho me arrependido, porque eu tenho chorado, porque eu tenho clamado, porque eu tenho buscado. Porque eu, Senhor? Lembra que Jesus olhava para os publicanos e pecadores? Lembra de Zaqueu, um publicano, cobrador de imposto, um homem marginalizado na sua sociedade. E Jesus fala: olha, Zaqueu, desce da árvore aí correndo. Desce, Zaqueu, porque hoje convém pousar na sua casa. Hoje, Zaqueu, convém que eu esteja na sua casa. E a palavra diz que Zaqueu desceu daquela árvore e recebeu Jesus. Eu quebrantado, eu tenho me arrependido, eu tenho chorado, eu não tenho tido prazer no pecado. Porque o Pai procura para si verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nicodemos, aqui no capítulo 3, João chega para Jesus e fala: bem, mestre, eu sei que ninguém pode fazer o que tu fazes, porque só quem é o enviado de Deus, só quem é o Messias pode fazer essas coisas. Então Jesus diz a Nicodemos: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. O Pai procura para ele verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como eu posso adorar a Deus em espírito? Eu tenho que nascer de novo, eu tenho que nascer da água e do Espírito. E como eu sei que eu nasci de novo, eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus. Veja que Jesus disse: o meu sangue é verdadeira bebida e o meu corpo é verdadeira comida. Fome e sede de Deus. Apóstolo Paulo disse: olha, eu tenho a mente de Cristo. Eu já fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu tenho hoje, eu a vivo agora no Filho de Deus. Aleluia, porque nasceu de novo. Então adorar a Deus em verdade e em espírito é você ter sede e fome de Deus, você ter uma conexão com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. Glória a Deus. Deus quer isso de você. Deus quer isso de mim.
E a resposta está aí. Por que eu, Deus? Por que você? Por que você? Porque você nasceu de novo, porque você reconhece a Deus, porque você tem um coração quebrantado e o Senhor não despreza, porque há verdade em você. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Pastor Eliel. Glória a Deus. Meu Deus, Aleluia. Deus, meu Deus. Senhor, a tua parábola dos homens que receberam 5 talentos, outro 2, outro 1 talento. E chegou o momento que o Senhor falou: olha, eu dei a vocês, agora eu quero saber o que você fez com ele. O Senhor te escolheu, como ele chamou aquela mulher samaritana. O Senhor chamou e um dia ele vai chegar para você e vai falar: e aí, meu filho? E aí, meu filho? Ele te escolheu porque ele o ama, porque ele te ama. Ele depositou na sua vida tudo aquilo que você precisa para agradá-lo, para satisfazer o plano do Senhor, para se conectar. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos a Ti, nós bendizemos. Deus querido, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou. Deus, eu coloco diante de Ti essa pessoa que está na sua casa, que está no seu lar agora. Eu coloco diante de Ti cada irmão que está conosco aqui. Eu coloco diante de Ti, Deus, essa pessoa que está participando desta live. Oh Deus querido, adorando e exaltando o Teu nome. Eu coloco diante de Ti essa pessoa, Deus querido, que está ouvindo, Deus querido, esta gravação, Deus querido, e está entendendo, Deus, o Teu recado, a Tua mensagem, Deus querido, e hoje se coloca de pé diante de Ti. E atende o seu chamado. E com o coração quebrantado, com o coração contrito, se aproxima diante de Ti e diz: Senhor, eu entendi. Por que o Senhor me ama, o Senhor me quer, o Senhor tem me dado, o Senhor tem me capacitado. Eu me coloco diante de Ti para ser o Senhor, para Te servir. Oh Deus, abraça, envolva esta pessoa agora. Liberta ela de todo pecado, liberta de todo medo. Oh Deus querido, liberta, Deus querido, de toda a opressão do maligno. Traz agora alívio para esta alma, traz agora descanso para esta alma. Deus, inunda, Deus querido, esta mente, este coração, para que esta pessoa caminhe nesta terra vitoriosa, entendendo que eu escolhi. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante pra ele. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, oh, tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Ser teu Deus.